Olá, bem-vindos ao segundo dia desta semana de oração. Ontem tivemos o privilégio de ouvir e aprender sobre a Palavra de Deus. Aprendemos que a Palavra de Deus tem poder. Aprendemos que tudo veio à existência pela Palavra de Deus. E hoje a Palavra de Deus, aquela que trouxe o universo à existência, é a mesma que nos mantém vivos. A mesma palavra está hoje disponível a todos através das Sagradas Escrituras. Hoje vamos ouvir sobre os valores do reino e a vida cristã. Vamos estar, pois, atentos a aprender que valores são estes e quanto tempo eles duram. Que o Senhor vos abençoe. Olá, irmãos. Bem-vindos a esta semana de oração e sacrifício. Esta semana, como sabem, começou ontem, mesmo da melhor maneira, porque tivemos uma cerimónia batismal em que sentimos verdadeiramente a presença do Senhor. E hoje continuamos a tratar os temas desta semana, que são temas espirituais enriquecedores para cada um de nós e para a Igreja. Os Adventistas do Sétimo Dia encontram-se em praticamente todos os países do mundo. Um conhecido diretor, líder da juventude adventista a nível mundial, por ocasião do Congresso Internacional de Jovens em Lisboa, em 1999, o pastor Baraka Muganda, ele iniciou uma das suas pregações com uma afirmação interessante e explosiva, que os jovens aplaudiram. Ele disse que os adventistas do sétimo dia são como a Coca-Cola. Passa a expressão publicitária. Porquê? Porque quer vamos nós à América, à Europa, à Ásia ou qualquer outro ponto do planeta, nós encontramos Coca-Cola, com o seu logo e o seu símbolo. E também encontramos adventistas do sétimo dia. De facto, a Igreja remanescente, a Igreja de Deus nesta terra, ela, pela graça do Senhor, está espalhada por todo o mundo. E damos graças a Deus por isso. Apocalipse, capítulo 14, verso 12, define bem as duas características que identificam este povo. Venham comigo a Apocalipse, capítulo 14, verso 12, que diz: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Esta passagem apocalíptica descreve dois valores-chave e duas verdades-chave que medem a fé cristã. Trata-se da fé redentora em Jesus, como o único Salvador da humanidade e o Salvador pessoal de cada ser humano, e também a obediência aos mandamentos de Deus. Estes valores eternos criam paz, alegria, felicidade nos corações humanos. A lealdade a Jesus, como Senhor e Redentor, é um elemento crítico para a credibilidade do nosso testemunho. De facto, quando nós damos testemunho da nossa fé, constatamos que uma vida desleal significa um falhanço total no testemunho e no evangelismo. Ellen White observou isso da seguinte maneira: negamos Jesus Cristo como aquele que tira os pecados do mundo se, depois de aceitarmos a verdade, não revelarmos ao mundo os efeitos santificadores da verdade no nosso próprio caráter. Se não formos homens e mulheres melhores, se não formos mais bondosos de coração, mais misericordiosos, mais corteses, mais cheios de ternura e amor, se não manifestarmos aos outros o amor que trouxe Jesus ao mundo na sua missão de misericórdia, não seremos testemunhas para o mundo do poder de Jesus Cristo. De facto,
não podemos partilhar convincentemente o amor de Jesus com os outros se realmente não experimentarmos esse amor, nós mesmos, na nossa vida. Diz o ditado que não podemos dar aquilo que não temos. O mundo está cheio de pessoas em busca de amor e de aceitação, ansiando encontrar a paz e a felicidade. Elas rapidamente notarão se formos falsos cristãos. Mas, de facto, a sinceridade, o bom testemunho, ganha corações para Jesus. Gostaria de vos contar uma história. Tom era filho de pais cristãos. Ele foi batizado aos 15 anos de idade, juntamente com os seus amigos, e isso era tudo aquilo que os membros daquela igreja esperavam de Tom. Mas ele não estava realmente convertido. Ele casou-se com uma bela jovem cristã. Contudo, isso não o impediu de se juntar àqueles que viajavam pela estrada larga da vida e que não eram coerentes com a vida que tinham dito que tinham aceite, a vida cristã em Jesus Cristo. Anos mais tarde, esta jovem mulher convidou o pastor da sua igreja para ter uma série de estudos bíblicos em sua casa. Deus tinha tocado o seu coração e ela desejava voltar a encontrar esse Deus de amor na sua vida. O pastor, cada semana, ia à sua casa para estudar a Bíblia com esta jovem senhora. O seu marido não aparecia. Apesar de ser amigo do pastor, ele, assim que começava o estudo bíblico, ele dava meia volta e saía da sala e esta senhora ficava apenas com o pastor a estudar a Bíblia. Mas os temas bíblicos que aquele pastor abordava, em dada altura, começaram a ecoar nos ouvidos de Tommy. Ele, na sala contígua, onde se encontrava, começou a ouvir as mensagens de arrependimento e de amor que aqueles estudos bíblicos traziam. E o tempo passava, e à medida que o tempo passava, ele aproximava-se mais e mais da porta da sala, ao ponto de ficar junto à ombreira da porta em cada estudo bíblico, a ouvir a mensagem de salvação. Mas ele tinha receio de entrar na sala. Mas um dia Deus impeliu e ele juntou-se à sua esposa para poder ouvir as palavras de salvação. Ele foi rebatizado e a sua vida mudou totalmente. Naquela altura, as lágrimas corriam pela face de Tommy. Não eram lágrimas comuns, mas eram lágrimas de alegria. Em dado momento, quando ele deu testemunho, ele disse o seguinte: eu nunca compreendi a mensagem adventista, mas ao escutar aqueles estudos, vi Jesus sob uma nova luz. Deus deu-me uma segunda oportunidade e um novo par de olhos. Agora vejo as coisas de modo diferente. Queridos amigos, de facto, Deus, através do seu Santo Espírito, opera milagres no coração dos seres humanos. A obediência é uma verdade muito difamada e muito incompreendida. Obedecer aos mandamentos de Deus conduz, em última análise, à restauração da humanidade e beneficia sempre, sempre, os indivíduos que praticam essa obediência. É uma verdadeira expressão do nosso amor por Jesus. Por isso, o apóstolo João escreveu: porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Conta-se que uma jovem de 18 anos de idade deixou a casa dos seus pais
e entrou nesse ano na universidade. Ela era uma cristã adventista. E quando entrou naquela universidade, ela deparou-se que havia uma aula que era dada junto à sexta-feira e que entrava nas horas de sábado, depois do pôr do sol, portanto. Esta jovem queria ser obediente ao Senhor. Ela amava Jesus. E ela foi ter com o seu professor pedindo-lhe que mudasse a aula ou que lhe permitisse fazer alguns trabalhos compensatórios porque ela não poderia estar presente naquela aula. O professor não lhe fez caso e disse que não iria prejudicar os outros alunos para mudar aquela aula por causa de uma questão religiosa. Aquela jovem, nessa sexta-feira, ela não apareceu na aula. E aquilo intrigou o professor. Para surpresa desta crente, desta jovem adventista, na sexta-feira seguinte, ela constatou que no horário a aula era dada antes da hora do pôr do sol. E assim ela tinha a oportunidade de poder ir à aula sem transgredir o mandamento do sábado. Aquele professor, devido ao testemunho desta jovem, de obediência, ele tirou-se de cuidados e contactou a União dos Adventistas do Sétimo Dia na sua região, pondo algumas perguntas e perguntando se realmente os Adventistas do Sétimo Dia guardavam o sábado observando de pôr do sol a pôr do sol. Quem o atendeu explicou-lhe exatamente a doutrina do sábado. E a obediência desta jovem não só a manteve fiel ao Senhor, gozando assim a bênção do sábado, como também o seu testemunho trouxe alguém aos pés de Jesus. Os valores e a verdade, meus queridos irmãos, os valores e as verdades do reino de Deus não podem ter poder para abençoar aqueles que as conhecem, nem tampouco influenciar aqueles que ainda não as conhecem, a não ser que sejam vividos alegremente na vida e no comportamento dos membros da Igreja. A profissão de fé tem um poder convincente apenas quando é vivida na vida real. Aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça e fala verazmente, segundo o seu coração, aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo, aquele a cujos olhos o réprobo é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. O nosso mundo está frustrado e confuso. E isto é verdade, seja onde quer que se encontrem os adventistas do sétimo dia. De modo a vivermos a nossa fé publicamente, devemos estar preparados e fazê-la aumentar, sobretudo em privado. Deus desafiou o profeta Jeremias a ir às ruas de Jerusalém em busca de uma pessoa que fosse honesta e que procurasse a verdade. Lamentavelmente, no tempo de Jeremias, no meio de uma grande cidade como Jerusalém, o profeta não encontrou ninguém com estas características. Hoje, em pleno século XXI, Deus ainda está à procura de tais pessoas. Aquelas que lidam honestamente com as coisas que descobrem na palavra de Deus, que vivem a verdade, que têm a fé em Jesus e que caminham segundo os seus mandamentos. Cada um de nós pode responder-lhe positivamente dizendo, neste momento, querido Senhor, eu serei essa pessoa fiel.
ajuda-me a ser aquilo que, como verdadeiro cristão, devo ser. A nossa resposta cria também oportunidades para não só Deus nos abençoar, mas também abençoar aqueles com quem privamos. Este é o nosso gozo, este é o nosso privilégio, enquanto povo de Deus, adventistas do sétimo dia. Que o Senhor vos abençoe. Deixo algumas perguntas para reflexão neste dia. Primeiro, como podemos viver a nossa vida de modo a refletirmos a nossa fé? Segundo, o que necessitamos de mudar na nossa vida para que o nosso testemunho seja credível para os outros? Pensem nisto. Quando a lágrima rolar pela primeira vez, quando o medo dominar seu interior e a incerteza colocar em jogo em quem você crê, você pode até pensar que não existe ninguém preocupado com você, que queira seu bem. Se sente sozinho no escuro. Se a doença for cruel e queira te derrubar, se a ciência não puder o remédio encontrar, a promessa é fiel e ela não falhará, pois se ele prometeu, não duvide tão somente. Creia em quem um dia salvou. Creia em quem a vida entregou. Ele faz milagres, Ele te liberta. Creia, creia, tudo vai passar. Mas se não suportar, somente creia. Ainda que morra um dia, viverá. É a vida, nele a saída. Creia, confia no Senhor e creia. Ele nunca prometeu ser tão fácil assim. Tudo o que você vê são sinais do fim. Ele mesmo nos deixou escrito que iria acontecer. Iria acontecer. Mas também nos garantiu: com vocês estarei. Se profunda for a dor, alívio darei. Eu sou a cura, que procura. Eu entendo quando diz que não vai suportar, mas prometo estar aqui pra te abraçar. Quando isso terminar, eu virei pra te buscar.
buscar. Eu virei pra te buscar. E o final será feliz. E o final será feliz. Para sempre estaremos juntos. Creia, Creia em quem um dia somente salvou. creia. Creia em quem a vida entregou. Creia no milagre. Ele te liberta. Ele te liberta. Creia, creia, tudo vai passar. Creia, Mas se não suportar, somente creia. ainda que morra um dia, viverá. Ele é a vida, nele a saída. Creia, confia no Senhor e creia. Ele é a vida, nele a saída. Creia, confia no Senhor e creia. Creia, creia, creia. Querido Deus e Pai que estás nos céus, estamos gratos, Senhor, porque um dia nos trouxeste da escuridão para a luz e que nos propuseste caminhar contigo lado a lado, amando-te e guardando os teus mandamentos. Ajuda-nos, Senhor, a sermos fiéis cristãos e com a nossa fidelidade a Ti, Senhor, o Teu nome seja honrado e que outros possam ser atraídos aos Teus pés. E a tudo quanto suplicamos, em nome de Jesus. Amém.